Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Você que está na sua casa, no seu lar, que a paz do Senhor esteja contigo. Obrigado. Você possa receber essa palavra, depois você vai lá nas redes sociais da nossa igreja. Bom, Facebook, Instagram e no YouTube também, essa palavra como outras centenas que já estão lá. Sei que alguma Deus vai falar contigo. Então você que pode falar nas redes sociais da nossa igreja, ADJ Campus SBN. Curte lá, compartilha com seus amigos, com sua família, tá bom? Para que a gente possa, através do YouTube, levar a palavra do Senhor. Amém? Atos capítulo de número 27. Todos encontraram? Amém. Quem não achou de socorro? Amém? Glória a Deus. Ouviu? Atos capítulo de número 27. Confesso que eu não separei nenhum versículo à parte. Eu só quero que você deixe a sua Bíblia no capítulo de número 27 aberto, porque nós vamos trabalhar em cima desse texto do capítulo de número 27. Mas para não ficar muito esquisito, o versículo de número 24 diz assim, ó: Paulo, não tenha medo. Aleluia. Eu creio. Somente esse pequeno trecho. Bom, Paulo, não tenha medo. O tema da campanha, lá em Efésios 6, sobre a armadura espiritual. E eu confesso para você que quando eu comecei a preparar essa ministração, eu estava com esse tema no meu coração. Mas, no decorrer, Deus ele foi mudando, Deus ele foi falando. E eu cheguei aqui, tive que chegar e ficar em Atos 27. Mas eu separei algumas coisas, alguns detalhes a respeito do livro de Efésios. Paulo escreve a carta aos Efésios por volta do ano 61, um ano depois da sua chegada em Roma. Exatamente após esse naufrágio. Então, em 60, a história vai dizer que há um naufrágio. E 61, após ele ter chegado já em Roma, um ano depois do naufrágio, Paulo escreve a carta aos Efésios. E lá, aonde ele estava, Paulo ele escreveu outras 3 cartas. Ele escreve a carta de Efésios, ele escreve a carta de Filipenses, Paulo escreve também a carta de Colossenses e Paulo escreve também a carta de Filemão. Essas 4 cartas Paulo escreve em Roma. E há alguns detalhes importantes, eu quero que você, se possível, não durma. Por favor, eu sei que até o clima do culto hoje está um pouco mais tranquilo, mas não durma, eu preciso que você preste bastante atenção. Paulo, quando ele escreve essas 4 cartas, ele está na sua casa, que ele alugou. O fato de Paulo ser um cidadão romano, o fato de Paulo ser um poliglota, uma pessoa que fala várias línguas, quase um doutor, não o prenderam em cadeias, em prisões. Mas você talvez se recorde do dia que prenderam Paulo e Silas e os lançaram na prisão, e houve um grande terremoto depois da meia-noite, e os alicerces foram abalados, as cadeias, toda aquela muvuca, tudo aquilo para salvar o carcereiro. E no final descobriram que Paulo era romano. Ele falou, vamos soltar. Ele falou, não, os mesmos que mandaram me prender vai ter que vir até aqui a porta e vai ter que me mandar soltar. Por quê? Porque Paulo era um cidadão romano. Então, mais uma vez, Paulo é mandado ser preso, mas ele não vai para uma cadeia, ele aluga uma casa. E Paulo ele tem a liberdade de andar nas ruas circunvizinhas. Então imagina que Paulo ele morasse aqui, exatamente aqui, na rua Lagoa Dourada, número 47. Ele tinha liberdade de andar toda essa rua Lagoa Dourada, descer aqui, subir essa rua lateral, passar aqui na esquina onde o irmão Leandro, o Diabo Leandro mora, andar aqui na praça, sempre com um soldado à sua proximidade, nunca longe. Porém, quando Paulo chegava dentro de casa, o soldado ficava à porta da sua casa, sem dar espaço para ele. Paulo se levantava para comer, Paulo se levantava para ir ao banheiro, Paulo se levantava para dormir. Um soldado estava à porta o vigiando.
Isso limitou ele a fazer a obra de Deus? Não. A Bíblia vai dizer que quando ele começa a relatar o capítulo de número 6 de Efésios, ele, a partir do verso 10, ele diz, em algumas versões, no demais, irmãos meus, ou nessa versão NVI, ele diz: finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E repare que quando ele diz as ciladas do diabo, irmão, você sabe quando o diabo vai se levantar contra a sua vida? Seja sincero, você sabe? Você sabe o que ele tem preparado para você ainda nesse final de noite? Você sabe quando você se levantar para amanhã, o que é que ele armou contra você? Não. Por isso ele diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. Por quê? Paulo está sentado em uma cadeira, com os seus livros abertos sobre uma mesa, e ele vê à sua frente um soldado romano, que usa um capacete, que usa uma couraça, que usa um cinto, que usa uma espada. Ele vê tudo aquilo. E deixa eu te dizer uma coisa, só para a gente começar muito bem essa ministração dessa noite: aquilo que você vê no natural, Deus ele vai te revelar no sobrenatural. Talvez você possa não entender aquilo que você está vendo hoje de uma forma natural, com os seus olhos carnais. Mas eu me lembro muito bem do profeta de Deus que estava ministrando a palavra no culto de ontem. Ele disse: não veja somente pelos olhos da carne, olhe pelos olhos da fé. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Paulo ele começa a ver um soldado em prontidão. Qual era a prontidão? Vigiando Paulo, mas também esperando que alguma coisa, alguém ou pessoas possam atacar a casa de Paulo, possam querer atacar aquele soldado para libertar Paulo. Inúmeras situações. E Paulo ele vê a mão de Deus através daquele soldado. Paulo ele começa a enxergar e ele começa a ver que o homem está revestido. Presta atenção. O homem está revestido do alto da cabeça até a planta do pé. E eu me imagino agora no lugar de Paulo falando: peraí, se ele como um homem, vamos colocar dessa forma, um homem ímpio, porque ele era um romano, não era de uma natureza judia, um homem que não crê no Deus Todo-Poderoso, um homem que não pratica a palavra, um homem que crê nas palavras de um homem, de um centurião, ele está protegido e revestido de cima a baixo. Peraí, gente, meu Deus, eu preciso estar também coberto de cima a baixo, com uma espada para lutar e um escudo para me defender. Para quê? Contra as ciladas do diabo. Aí eu imagino Paulo escrevendo Efésios 6, olhando aquele centurião e capacete, cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos para a preparação do evangelho, escudo é a minha fé, e a espada é a palavra. Oh, glória! E o soldado, está nem aí para ele hoje. Talvez Paulo está aqui, o soldado está aqui, ó, em prontidão. E Paulo descreve, mas eu não quero nem falar sobre isso, eu só queria deixar passar batido, só dar uma pincelada aqui. Só que eu coloquei duas partes. A primeira parte é: nada é tão ruim que possa piorar. E a segunda parte, eu já vou antecipar você, a segunda parte é: não saiam debaixo da cobertura espiritual. A primeira parte, para Paulo poder chegar aqui, a história vai dizer que Paulo ele sai de Jerusalém, a sentido, a caminho de Roma, e ele sofre um naufrágio, como o texto já diz, você conhece. E ele desce em uma ilha, o naufrágio acontece em uma ilha chamada Malta, e de Malta ele espera 3 meses até poder chegar em Roma. E quando ele chega em Roma,
A Bíblia vai dizer que ele fica 2 anos ali, e é esses 2 anos na onde Paulo ele escreve as cartas de Efésios, de Filipenses, Colossenses e Filemão. Então são 2 anos inteiros que Paulo está em Roma, porque Paulo, apesar de tudo, amava os romanos. E são 2 anos que ele passa pregando e ministrando a palavra. Só que para ele poder chegar ali, eu quero que você compreenda o Atos capítulo de número 27, que a gente pode deixar a sua Bíblia aberta aí. A história vai dizer que Paulo é mandado a Roma dentro de um navio. Só que esse navio, ele sai de Roma e passa por algumas cidades. E quando ele chega próximo da cidade de Creta, o seu capitão, o seu centurião manda parar o navio. E aí a própria Bíblia vai dizer, eu não vou ler versículo por versículo, quero te contar a história para a gente poder caminhar em cima dela. A Bíblia vai dizer que o capitão, ou melhor dizendo, o centurião do navio que já havia feito amizade com Paulo, crente para fazer amizade é misericórdia, né? José na prisão fazendo amizade com o carcereiro. Paulo indo para Roma para ser preso e fazendo amizade com o centurião, olha que coisa linda. Então Paulo ele começa a fazer amizade com o centurião. E o centurião avista um navio alexandrino, ou um navio que vinha de Alexandria e ia para Roma. Então ele conversa com o seu capitão, ele conversa com o seu centurião, e eles decidem pegar aqueles homens que estão no barco e transportar para aquele outro barco, para aquele outro navio que era maior. E a partir dali começa a agonia de Paulo. Preste atenção que ainda nos primeiros versículos aqui de Atos capítulo 27, Paulo diz para aquele centurião que agora não é mais o seu amigo, que ele havia feito uma amizade, ele diz, não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. Por quê? Porque haverá danos para o navio, haverá danos para a carga e haverá danos para a tripulação. Só que a Bíblia diz que o centurião não ouviu as palavras de Paulo. Versículo de número 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E eles pegam e continuam a viagem. A história vai dizer que a viagem é pelo mar Mediterrâneo. E eu fui pesquisar. E acredita-se que, por ser mar Mediterrâneo, a viagem naquele período do ano é uma viagem muito perigosa. Jonatas, como assim uma viagem naquele período do ano? O versículo de número 9 diz que Paulo estava de jejum. Mas já havia acabado o jejum. E o período do ano que Paulo está em jejum é o dia da expiação. E o dia da expiação são alguns dias que eles ficam em jejum por causa dos acontecidos lá no Egito, no período de Moisés. E pelos pecados, pelo bezerro de ouro. Então eles precisavam ficar algum período em jejum, como se eles estivessem pedindo perdão a Deus pelo ocorrido, pelo o fato que ali esteve. E pelos judeus é o nome de Yom Kippur. E eu vou ler o versículo de número 9 para você poder entender. O versículo de número 9 diz assim, tínhamos perdido muito tempo. Uma pausa. Perdido muito tempo por quê? Porque quando eles saem de Creta, eles não conseguem ir direto para Roma. Eles ficam rodando, porque agora o vento começa a ser um pouco mais forte e começa a atrapalhar a viagem deles. Então Paulo diz, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E eu fiquei com isso na cabeça. A viagem se tornou perigosa, pois havia passado o jejum. Pastor, a sua Bíblia é João Ferreira de Almeida. Por favor, como é que está essa parte? Versículo 9? Sim. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Pronto. Repare que
o autor do livro de Atos, que é Lucas, que é companheiro de Paulo, ele dá ênfase no jejum. Na NVI, ele descreve, dizendo que já havia passado o jejum. E na João Ferreira de Almeida ele diz, porque também a navegação tornou-se perigosa, pois também já havia acabado o jejum. E eu comendo isso, falei, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu não soltava isso, mano. Sabe quando você lê algo e passa despercebido, mas tem coisa que você lê e fica. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E eu escrevi. A viagem pela Macedônia, e naquela época era muito perigosa. Mas mais perigoso é um crente sem jejum. Jonas, o que você está querendo dizer? E eu repito. Irmão, não havia acontecido nada até o versículo de número 9. Nada havia acontecido naquela embarcação até o versículo de número 9. Começou as coisas a acontecer, começou o vento a soprar, começou a tempestade vir, quando Paulo diz, acabou o jejum. O que é isso? Tem muita coisa que ainda não aconteceu, e tem muita coisa que Deus ele deu livramento, porque tem crente ainda que está de joelhos dobrados e ainda está em propósito de jejum e oração. Tem muita coisa que nem todo mundo pegou, é porque não está jejuando mesmo. Tem muita coisa que não acontece na tua vida espiritual, teve muita coisa que ainda não descambou, teve muita coisa que ainda não quebrou a cara, porque você ainda está nesse negócio de jejum. Aleluia! Preste atenção quando Paulo diz, a navegação se tornou perigosa. Mas, tipo assim, eu estou nem aí que a navegação é perigosa. Eu estou um pouco me lixando que a navegação é perigosa. Só que tem um detalhe, o quê? Acabou o jejum. E agora? Aí ele fala, agora vai descer. Porque enquanto você está em propósito, quando você faz propósitos, Deus está cuidando. Enquanto você tem propósitos na tua vida, Deus está planejando coisa grande e boa. Mas quando você para, é um pedaço da cobertura que sai. Fica. Você lê, você medita, você louva, você faz tudo, você ora, você faz jejum. É difícil. Mas você começa, irmão, parar de ler a Bíblia. Você começa a parar de jejuar. Você começa a cantar hinos dentro da tua casa. Você começa a parar de frequentar a igreja. Mas eu tenho Deus no meu coração. Vai cair do mesmo jeito. Vai cair, crente. E sabe o que é o mais perigoso? É que tipo assim, será que vai cair? Deus não vai deixar. Não, Deus vai cuidar. Quer ver cobertura espiritual? Pedro está dentro da prisão. Mas o que a igreja estava fazendo com Pedro? Pedro está lá, irmão. E o anjo vem. Pedro, acorda. E ele levanta achando que é o quê? Um sonho. Mas enquanto Deus estava livrando Pedro da prisão, a igreja ainda estava orando. É verdade. Deixa de orar para tu ver se a cobertura descamba. Deixa de jejuar para você ver se as coisas não tendem a piorar. Lembra do termo que eu coloquei? Nada é tão ruim que não possa piorar. Não acabou o jejum e agora as coisas vão piorar. Eita Jesus. Meu Pai de Deus. Eu não vim com a intenção de assustar ninguém, tá? Mas e agora, Paulo? Posso te falar uma coisa? Deixa de jejuar, não. Posso falar outra coisa? Não deixa de orar, não. Posso falar mais uma outra coisa? Não deixa de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, não. Irmão, porque está muito difícil. Está difícil.
Você viu o hino que os meninos cantou aqui, que até a pastora falou, gente, quem é que viajou no tempo aí? E quando você ouve hinos assim antigos, você não viaja só naquele hino. Você viaja, sabe, na oração daquela irmãzinha do círculo de oração. Você viaja na palavra do teu pastor no dia de culto de doutrina, que ele rasgava mesmo. Você, meu, como que posso falar um negócio dele? Rasgava e ele não estava nem aí. Você viajava, sabe o quê? Na hora que as irmãs estavam tirando a oferta, irmão. Na hora da oferta. Que tinha alguém cantando, a irmãzinha vinha aqui, ó, cantando junto. E Deus te abençoe, meu filho. Ela voltava e cantava e continuava cantando. Você... E ai, Jonas, mas agora os tempos são outros. Não é outro não, Deus é o mesmo. Quem parou no tempo foi a gente. Mas o Deus ainda continua sendo o mesmo. Sabe por quê? A gente parou de buscar dons espirituais, pastor. A gente parou de buscar língua estranha. A gente parou de buscar revelação do Espírito. Nós paramos de buscar oração que faz cura. Deixa eu te dizer, se você ainda deseja isso dentro do teu coração, Deus ainda é o mesmo Deus para poder realizar. Eu creio. A culpa não é do pastor, a culpa não é do ministério, a culpa é minha, que eu parei de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Eu só venho, Deus me dá. Me dá, Senhor. E a cobertura, irmão, o teto dessa cobertura está como? Está caindo. Porque essa cobertura ela precisa ser sustentada. Imagina Deus mandando lá de cima a cobertura. E eu aqui embaixo, vem comigo aqui, ó. E eu aqui embaixo, pontalete, pastor, aquele negócio lá que tá assim. E eu com os pontaletes colocando aqui, ó, pá! Deus. Que pontalete é esse? Oração. Glória! Deus, na cobertura. A cobertura aqui, ó. Pontalete. Pá! Espírito Santo de Deus. O que é isso? É jejum. Outro pontalete aqui, ó. Pá! Que pontalete é esse aqui, Jota? Isso daqui é da palavra, a leitura da palavra. Que pontalete é esse aqui? É louvor. Que pontalete aqui é esse? Esse é clamor. Que pontalete é esse? Esse é o batismo com o Espírito Santo. Irmão, a cobertura vai descendo, mas eu tenho que estar embaixo, alerta, em prontidão, para saber o que eu vou segurar. Glória! É verdade. Senhor, me dá. Dá o quê? Me dá o poder da palavra. Toma, obrigado, Senhor. Irmão, aí a cobertura foi embora, você nem percebeu, você está achando que Deus está fazendo alguma coisa. Eu estou querendo continuar. Mais perigoso do que a viagem é na hora que acaba o jejum. Paulo entrega o jejum. O Yom Kippur. E aí, a partir do versículo de número 9, no 10 ele diz: Senhores, vejo que prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião não escutou. E você quer ver coisa ruim? É isso. É Deus falar com alguém, esse alguém falar para a igreja, para a casa, para a família e não dar atenção. E eu não estou falando de qualquer um. Aqui é Paulo. Apesar que Deus usa quem ele quer. Deus usa qualquer um. Mas a gente está falando aqui é de um homem santo de Deus. Jonas, o que é isso? Começa a dar ouvido, um pouco mais de atenção na voz daquilo que sai do altar. Ou não, nem olha para mim, pelo amor de Deus. Eu estou falando de coisa séria. Começa a prestar atenção nas coisas sérias que saem de cima do altar. Por quê? Porque tem sobrepeso, meu Deus. Tem carga demais na tua vida. E você pode perder a tua vida por não saber ouvir a voz de Deus. Meu Deus! Ou o risco, é eles que estão correndo risco. Ou não? E Paulo está falando, para com isso. Só que a história ela continua. Irmão, aí eu resumi aqui, ó. Eles sofreram uma viagem inteira. Vento do sul, no capítulo versículo de 13 já começa. Esse vento sul é um vento de origem polar. O que é polar, irmão? O que remete a polar?
Muito frio. Então eles estão lá, Leandro, ó, no navio, para lá, para cá, e daqui a pouco vem um vento muito forte e gelado. E aí eles colocam, o pessoal que trabalha com essa parte marítima, colocou como vento sul. É um vento que vem do polar. Irmão, vento sul, muito frio, o navio sendo arrastado pela tempestade, ficaram na deriva, debaixo de tempestade, tiraram toda a carga, ficaram debaixo, Paulo diz, que eles ficaram debaixo de um céu sem sol e sem estrela, está tudo nublado. Irmão, pensa, imagina, ó, o vento veio, e aquele frio se batendo todo de frio, e quando o frio vem, o barco começa a balançar para um lado e para o outro. Por quê? Porque agora vem a tempestade no mar. Vem uma tempestade muito forte. Aí eles começam a pegar as cargas, pastora, e começam a lançar para fora, porque o navio já quase afunda. Só que nesse meio tempo eles ficam à deriva. O que é deriva? Sem rumo, sem direção ao barco. E aí Paulo diz que ele olha para o céu, tipo assim, cadê uma estrela aqui para nos guiar? Cadê? Não tem sol e não tem estrela. O céu está nublado. Está escuro. E botando carga para fora, irmão, pensa nessa prova. Nada é tão ruim que não possa. Aí, irmão, imagina esse cenário. Tudo escuro. A deriva. Está sem rumo. Está sem destino. Você não vê mais saída. Você não vê mais solução para nada. Aí tem um versículo aqui no finalzinho, eu não marquei, mas tem um versículo que eles dizem que eles já haviam perdido a esperança. Eles já haviam perdido a esperança. O pastor diz aqui, ó, versículo 20: não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Irmão, isso aqui está aparecendo com a gente? Tem dia que é assim. Parece que está tudo escuro. Parece que eu estou no meio dessa tempestade. Parece que o barco está balançando. Parece que eu estou à deriva. Eu estou sem rumo, sem direção, sem destino nenhum. Pedindo a morte. Senhor, me leva porque eu não aguento mais. Eu não quero mais essa vida. É uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Não tem mais escapatória para mim. Aí, irmão, versículo 21, Paulo levanta e ele diz: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo não havia avisado? Vamos lá, igreja, dorme não. Paulo não tinha avisado lá em cima? Sim. Porque eu até falei para você, não deixe de ouvir a voz de Deus. Paulo tinha falado: não vamos sair daqui, pois vai ter danos para a tripulação, danos de carga e dano para o navio. Ele não avisou? Sim. Não aconteceu o que ele disse? Sim. Aí ele diz: eu falei para vocês, vocês deveriam ter escutado o que eu falei. Sabe o que era Deus falando isso no meu coração? Deus, ele diz, fala que ele vai dar livramento, mas eu tenho que escutar, porque se eu não escutar, o livramento cai para terra. Ele diz: vou eu dar livramento. Ele não diz. Quem ouve não tem que escutar o que Deus está falando? Sim. Não escuta para ver.
Oh, irmão, desculpa, eu não queria falar isso. Ele está avisando, presta atenção, ele está avisando, não está avisando? Ele não está dando recado. Sim. Posso dizer outra coisa? Para de brincar, gente. Deus é coisa séria. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de papelão, Deus não é Deus de barro. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim, ele é o Emmanuel, ele é o conselheiro maravilhoso, Deus forte para a eternidade, o príncipe da paz. Deus ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Deus é Deus e não se brinca com o único Deus verdadeiro. Se ele disse que ele cura, eu tenho que crer. Deus ele falou que ia curar, você não creu. Deus ele disse que ele abre. Eu tenho que crer que Deus vai abrir. Deus ele diz que sara, Deus diz que cura, Deus ele diz que salva, ele salva. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, e muito menos homem para que se arrependa. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Eu tenho que crer o que ele disse para mim. Aleluia. Irmão, ele e a Érica perdemos 2 filhos. No meio dessa transição de 2 anos que nós perdemos, uma vez Deus usou 2 aqui em cima do altar, o Rafael Lisboa e o Henrique, para falar que Deus estava abrindo a madre da Érica mais uma vez. Você acha que como é que a gente fica? Depois de ter perdido 2, depois de ter chorado tanto, você acha que Deus para de novo? Vou passar por isso de novo? Não, mas nós cremos, nós acreditamos. Está ali aquela coisa bonita, linda de Deus. Deus ele disse que vai fazer, ele faz. Se você voltar no tempo, o que é que Deus ele disse para você que ele ia fazer e ele foi lá e cumpriu? Qual é a diferença agora? Se ele disse que vai salvar a tua família, está descrente por quê? Creia! Eu sei que a tempestade é grande, eu sei que o vendaval é muito grande, mas creia na promessa do Deus da tempestade, do Deus do vendaval. E foram lá acordar Jesus. Jesus, acorda aí, porque está uma tempestade aqui. Jesus levantou e falou o que para a tempestade? Mar, tempestade. E os 2 fizeram o quê? Está com medo do quê, crente? Você está desesperado por quê, crente? Deus, ele está vendo tudo. Basta você crer. Versículo de número 21. Paulo se levanta e ele diz: eu avisei, os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Mano, ele está falando isso aqui para 200 e cacetado. 276 homens estavam. Aí ele vira para o capitão, ele vira para o centurião e fala: não avisei vocês? Vocês deveriam ter escutado o que eu disse. Só que eu vou te dizer uma coisa agora: tenha coragem. Sabe o que eu estou trazendo para você? Da sua casa, o centurião da tua casa, o piloto da tua casa, esse barco aqui, esse navio é a tua casa, é o teu lar, é a tua família, a tripulação. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tenha coragem de ouvir a voz de Deus. Tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha o que ele diz: pois ontem à noite, irmão, misericórdia isso daqui. O barco está como? A deriva. Olha o barco a deriva. Sem rumo. O céu está como? Sem sol e sem estrela. O barco já está quase pegando, já está quase destruído. E Paulo está como? Conversando com Deus. Aleluia! Oh, glória! Entenderam não? Vocês entenderam não? Vocês entenderam não? A tempestade está lá para quase matar aqueles
fome. E Paulo está conversando com Deus no meio da tempestade. Paulo passa a noite inteira orando e conversando com Deus. E o melhor de tudo, Deus se revela para ele como um anjo para falar para ele: Paulo, ninguém vai morrer, ninguém vai perder a vida. Deixa eu te dizer, no meio dessa tempestade, Deus vai se revelar para você. Paulo levanta e diz: ontem à noite o anjo apareceu. O anjo do Deus a qual eu sirvo, a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. Que é o versículo que a gente leu. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos... Paulo está revelando para os homens o que Deus disse para ele. Ninguém vai morrer. Deus ele vai salvar a vida de todos. Não tenham medo. Agora Paulo começa a falar dele. Senhores, creio em Deus que acontecerá conforme ele foi dito. Porque o anjo disse para Paulo: Paulo, tu tem um propósito. Tu tem um objetivo. Você precisa chegar até César. É o objetivo de Paulo. Você precisa chegar até lá. Então por tua causa ninguém vai morrer. Por tua causa ninguém vai ficar feliz. Aí Paulo pode revelar. E aí ele diz: creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Põe o olho no versículo 26 aí. Achou o versículo 26? Sim. Olha o que Paulo diz. Obviamente que é Deus encheu o coração de Paulo para falar isso daqui. Mas antes de eu falar, você consegue levantar a tua mão aqui? Bem alto. Isso assim, para receber. Isso aí é muito quem recebe. No meio dessa tempestade toda, no meio desse combate espiritual, Deus ele ainda vai usar a tua vida para profetizar muitas vezes. Deus ele ainda vai usar a tua vida para encher aquela casa de revelação espiritual. Deus ele vai usar ainda muito a tua vida para trazer ânimo sobre a vida das pessoas. Deus ele ainda vai usar a tua vida de tal forma que quando você abrir a boca para dizer algo de Deus para a vida daquelas pessoas, elas vão se admirar de tal forma que você não vai precisar falar muito para que Deus possa encher a vida daquela que precisa ouvir algo de Deus vindo da tua parte. Jonas, por que isso? Porque eu te explico, versículo de número 26. Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, não é revelado a ele, mas olha o que ele diz: devemos ser arrastados para alguma ilha. Não entendi, você vai entender. É como se ele estivesse falando assim: eu acredito que a gente vai ser arrastado para alguma ilha. Por quê? Porque a gente não vai morrer. Irmão, o objetivo dele era chegar em Roma. O objetivo dele era chegar em César. Ele não diz, nós vamos chegar em Roma, Ilesos. Ele diz, devemos ser arrastados para alguma ilha. Por que isso, Jonas? E agora eu vou te explicar o porquê disso. Estou terminando, viu? A partir do verso de número 27, a Bíblia diz que já se passaram 14 noites. 14 noites após a saída de Creta. Irmãos, 14 noites sem comer e beber. Agora o jejum era forçado. Sabe o que é isso? Tem jejum que é por propósito. Certo, pastor? Você põe um propósito no jejum. Você não vai fazer propósito? Deus ele vai criar situações para que você possa entrar dentro do propósito. Aí eu não vou fazer jejum. Não vai fazer? Eu vou repetir. Deus ele vai criar situações para que você comece a entrar no propósito de jejum. Não manda mensagem para mim depois não.
14 noites se passaram desde a saída das proximidades de Creta, e com o barco à deriva, sem rumo, sem direção. A partir do verso de número 27, os marinheiros acharam que estavam próximos à terra. Por que eles acharam? Porque havia uma neblina. Além do naufrágio, além da tempestade, além de tudo que a gente já falou, tinha uma neblina. Eles não viam absolutamente nada. Só que eu não sei por que eles acharam que estavam chegando próximo da terra. Então eles pegaram, aqui na Bíblia ela diz sonda, mas na João Ferreira de Almeida ela diz um plumo. Então eles pegaram um plumo por 2 vezes e soltaram esse plumo. A primeira vez que esse plumo desce até a parte mais profunda, 37 metros, e depois jogaram novamente, 27. Então eles estão achando o quê? Que estão chegando próximos da terra, talvez de Roma. Só que a malandragem do homem, irmãos, não engana a Deus. Eles fizeram isso por 2 vezes. Aí o que eles fazem? Eles pegam 4 âncoras. Sabe a âncora? Eles pegam 4 âncoras, vão até a ponta do barco e jogam. Para quê? Para que o barco pare. Enquanto o barco está parando, irmão, está tudo aqui após o capítulo 27. Tá bom? Estou correndo aqui só para mim ganhar um tempinho. Quando eles jogam, a Bíblia diz que o barco vai, segurando, porque está à deriva, ele não está em velocidade, ele está à deriva, ele está perdido. Então eles soltam. Quando eles soltam, eles começam a baixar o que seria um bote salva-vidas dentro do barco. E eles começam a soltar para fora do barco. E a Bíblia diz que a ideia dos homens, dos marinheiros, era com que a tripulação, o capitão, o centurião, os marinheiros, não os escravos, mas os marinheiros, pulassem dentro do bote e salvassem. Por quê? Porque o barco ia ficar parado. Deu para entender a estratégia? Eles queriam cair fora. Mas você lembra do que Paulo disse quando Deus se revelou a ele? Que ninguém naquele iria morrer. Aleluia. O versículo de número 31. E eu quero que você entenda isso daqui. Eu estou terminando. Olha o versículo de número 31. Paulo, ao ver aquela situação, ele disse para aqueles homens. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Verso de número 32 diz: com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Jonatas, o que é isso? A palavra veio através da vida de Paulo. Quem estiver dentro do barco não vai morrer. Vocês deveriam ter me escutado. Foi isso que ele falou. Eu tive uma conversa com o anjo durante a noite e o anjo revelou para mim que ninguém vai morrer. Todo mundo vai chegar ileso. E nós chegaremos, eu creio que deveremos chegar em alguma ilha. Eles saem à deriva ainda, rodando, sem saber para onde ir. E aí, o que eu quero te dizer é que o diabo, dentro da tua casa, usa estratégia para atingir os seus. Porque a palavra é palavra de vida, não é palavra de morte. A palavra que vem de Deus é palavra de vida, não é palavra de morte. Quando a morte vem é por desobediência humana, não é por uma intervenção divina, não é porque Deus diz, não.
Então o diabo ele usa estratégia. E as estratégias eram o quê? Pega o Bruno, vamos ver qual que a gente está aqui de profundidade. Para quê? Para que mexer com isso agora? É como o pastor disse, é para fugir, mas tipo assim, para quê? Deus não falou que vai te salvar? Para que você quer meter a tua mão? Está muito longe, 37 metros, vamos de novo. Quanto agora? 27, então a gente está perto de algum lugar. O que a gente vai fazer agora? Pega a âncora. E aí eles vão lá aqui, ó. Jogaram uma âncora. Para quê? Para parar o barco. Para parar. Posso dizer uma coisa? Jonas, mas está sem rumo. Está sem direção. Mas deixa eu te dizer, é melhor um barco com Jesus, mas sem direção, do que um barco sem Jesus, com rumo. Como é que o teu barco está? Meu barco está com Jesus, mas está sem direção, mas Jesus está no barco. Jesus está trabalhando. Jesus está lá aplicando. Jesus está te moldando. Jesus está cobrindo espiritualmente. Como é que está o seu barco? Está sem Jesus. Mas eu sei para onde eu vou. É furada. É furada, crente. Sem Jesus e andando. E aí eles começam, irmão, a descer o bote salva-vidas, achando que eles iam se salvar. E aí Deus revela para Paulo, ó, tem coisa errada. E crente é desse jeito. Crente que está com proximidade, crente que anda com Deus, Deus revela que tem coisa errada dentro do barco. Se tem furada lá dentro, Deus começa a revelar. Você quer ver? Você está falando besteira, não estou, pega a história de Jonas. Quem estava errado? Quem é que sai para fora do barco? Tinha cobertura ali dentro? Não tinha. Porque o crente que era para pregar, para livrar, para salvar, estava errado. Mas olha Paulo agora, dentro do barco, protegido por Deus. Ninguém dentro do barco vai morrer. Se sair de dentro do barco, é morte. E não morreram por quê? Porque Paulo estava dentro do barco. Posso falar um negócio para você? Não acabou ainda a história da tua família, porque Paulo ainda está lá dentro. Deus ele ainda está permitindo, está tendo livramento. Deus ainda está fazendo coisas dentro da tua casa, porque você, Paulo, ainda tem intimidade com Deus. Você ainda, Paulo, Deus está revelando para você que ainda tem coisa errada dentro do barco. Deus ainda usava de misericórdia com a vida daqueles homens por causa da vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo ainda tinha um propósito na terra. Tu tem propósito, meu querido. Tu tem chamado ainda. Deus não te colocou nessa terra à toa, não. Deus ele te colocou com um propósito aqui. E se ainda tu está de pé, é porque o propósito ainda está de pé também. Se a tua família ainda está de pé, é porque você ainda está orando pela tua família. Se a tua casa ainda não desmoronou, é porque você ainda está jejuando pela tua casa. Deixa eu te dizer, Paulo, o naufrágio vem, a tempestade vem, tudo parece que vai desmoronar, mas não desgruda das mãos de Deus, porque Ele ainda está te protegendo. Aí, meu querido, eles chegam numa ilha, e eu acabo aqui. Eles chegam numa ilha. Quando eles chegam naquela ilha, a Bíblia diz que eles não sabem que ilha que é. E depois eles encontram os moradores daquela terra. Falam assim que era um povo muito humilde. Um povo muito hospitaleiro, muito bondoso, de muito bom coração. E Paulo descobre que eles estão numa ilha chamada Malta. E ali, o pastor falou que eu estava anotando, o pastor falou, Malta. Fui procurar Malta, Cristiano. Uma cidade italiana que existe até hoje, uma pequena ilha. E eu ali sentado pesquisando. E Deus falou, significa Malta.
E eu fui pesquisar o que significava a palavra Malta, o nome Malta. E eu entendi um propósito. O objetivo de Paulo era chegar até César, até Roma. O navio não desmoronou porque Paulo estava dentro do navio. E a tripulação fica naquela cidade 3 meses. Mas eles chegaram sãos e salvos àquele lugar. Jonas, o que significa Malta? Malta significa terra do mel. Irmão, quase que eu chorei. E aí veio, sabe assim, a tempestade, a deriva, as velas já estavam quebradas por causa do vento forte, a tripulação quase morre, eles sofrem um naufrágio, mas o fim dessa história é que eles acabam em Malta, na terra do mel. Deus está dizendo para nós essa noite: passe pela tempestade, passe pelo naufrágio, passe pelas velas sendo quebradas, passe pelo mar à deriva, passe pelo naufrágio, passe pelas acusações, passe por toda a tribulação, porque a Bíblia diz que Jesus falou que neste mundo teria as aflições, mas tente bom ânimo, porque Ele estaria conosco em todas elas. Passe por tudo que você tiver que passar, mas Deus vai fazer você chegar na terra do mel. Tem coisa preparada para você no final dessa trajetória. Tem coisa preparada para a tua igreja no final dessa história. Aquela tribulação, ou melhor, aquela tripulação não pereceu. Eles não morreram porque tinha alguém com cobertura espiritual dentro daquele barco. Se você é essa pessoa, continua, não desista. Se você vê alguém que é de cobertura espiritual, posso te dizer, junte-se a ela, para que essa cobertura fique maior ainda, para quando chegar o dia mau, vocês estarem revestidos de toda a armadura de Deus. E fazendo tudo isso, ficai você na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo.